eu sou o professor Henrique Dias Sobral Silva, seu professor de metodologia científica aqui na Faculdade Única. E este é o nosso sexto e último vídeo da discussão. Este é o nosso sexto e último vídeo conectado à discussão de metodologia científica. Nesta sexta e última unidade, nós debatemos questões conectadas à formatação de textos. De caráter técnico, esses assuntos estão diretamente relacionados às normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. O que importa sabermos sobre essa associação de normas? É importante que nós tenhamos clareza que a ABNT, desde a década de 1940, constrói normativas para orientação de trabalhos acadêmicos, formas de organização dessa normatização e, acima de tudo, prevê padrões e diretrizes para a escrita acadêmica, entre outras atribuições dessa instituição. Mas, caso vocês ainda estejam com dúvidas, é importante que eu diga que é a ABNT que cria normas para a organização dos trabalhos acadêmicos, seja no formato da fonte, passando até as orientações para a construção de uma bibliografia. É a ABNT que fará todo o processo de normatização, que fará a construção de regras, postulados para a inclusão em trabalhos acadêmicos. A colaboração que a ABNT nos oferece é no sentido de construir orientações gerais que podem ser utilizadas por diferentes áreas do saber. Portanto, é importante que nós tenhamos clareza algumas dessas orientações. Não é do meu interesse aqui fazer um encontro virtual em que nós apenas façamos um debate sobre as NBRs, as normas brasileiras, as normas técnicas, mas sim gostaria de aproximar vocês de um debate que é mais amplo sobre temas gerais dessas normas que podem perfeitamente serem encontradas no nosso material didático, parte do nosso material didático, também nos nossos PowerPoints, nas nossas apresentações digitais e também na internet. Com isso, quero dizer que os espaços onde você poderá conectar-se com a ABNT são múltiplos e variados, e será possível a você executar com clareza e profundidade eventuais formatações. Será possível a você organizar eventuais formatações em seu trabalho acadêmico. Por isso, quero começar dizendo que algumas das normas mais conhecidas da ABNT são a formatação em tamanho de folha A4, perfeitamente ajustável no seu editor de texto, com margens na direita e inferior número 2, tecnicamente 2 centímetros, e na parte superior esquerda em 3 centímetros. O tamanho de folha, como já disse, é A4, e a letra com a qual pode-se escrever trabalhos acadêmicos, ou a fonte, como se costuma dizer na ABNT, são de dois tipos. Você pode escrever seus trabalhos acadêmicos na fonte Arial, fonte essa em que o nosso material didático é produzido, ou então na fonte Times New Roman. Essas duas fontes são amplamente utilizadas na construção e na escrita de trabalhos acadêmicos. Sendo assim, você agora está próximo de uma das orientações mais básicas para o início do seu trabalho acadêmico. Na sequência, nós iremos avaliar algumas outras formas de organização e ordenação para a formatação do seu trabalho acadêmico. Vamos continuar debatendo. No contexto da formatação de textos, com as normas da ABNT, é importante que eu diga que outras normas existem, principalmente normas essas elaboradas em países do exterior, como, por exemplo, normas canadenses, como a citada Vancouver, e outras formas de citação. Mas no Brasil, em muitos casos, nós utilizamos a ABNT como um princípio orientador. Retornando aos exemplos
da sua aplicação na escrita de trabalhos acadêmicos, é importante que eu diga que todo trabalho deve ser é importante que eu diga que todo trabalho deve ser identificado pelo nome completo do pesquisador, a sua inserção institucional, seja ele graduando, mestrando, doutorando, além da sua vinculação institucional, ou seja, a sua universidade, a sua faculdade. No caso dos graduandos, é importante citar também o período do curso e também o afinal, espera-se que, num contexto de produção acadêmica, seja possível que haja comunicação por e-mail entre os pesquisadores. E esses dados todos devem ser localizados na primeira página do seu artigo e, principalmente, ou logo abaixo do nome do autor, ou então na primeira nota de rodapé. Lembrando que todos os editores de texto contam com inserções possíveis, botões e formas de inserção de notas de rodapé nos textos. Além disso, gostaria de dizer que um elemento essencial em todo e qualquer texto acadêmico e que todo um elemento essencial em todo e qualquer texto acadêmico e que é amparado pelo debate da ABNT são as citações. E é importante que a gente pense como elas serão alocadas em seu texto e a forma de exposição delas. Importante que se diga que, no contexto das citações em um trabalho acadêmico, a ABNT recomenda o formato autor-data. Em seu livro, esse é o formato como eu, ao longo de minha escrita, fui expondo os autores com os quais dialoguei. Portanto, caso você recorra às páginas do livro, você verá que os autores com quem dialoguei estão expostos da seguinte maneira: abre parênteses, o sobrenome do autor, vírgula, ano de publicação, fecha parêntese. Ou abre parêntese, sobrenome do autor, vírgula, ano da publicação, vírgula, p ponto, o número da página, fecha parênteses e ponto final. Com isso, quero dizer que o formato autor-data precisa ser incluído em seus trabalhos acadêmicos. Esse formato pode ser utilizado do seguinte modo: quando há autor-data somente, estamos falando de uma citação indireta. Caso seja uma citação direta, deverá haver aspas na citação e a inserção de página. Com isso, quero dizer que a ABNT faz uma distinção entre a citação direta e a citação indireta no formato autor-data. Todos os momentos em que for uma citação direta, é necessário incluir o número de páginas. Aliás, é necessário incluir o número da página citada pelo autor. Vocês podem estar se perguntando, afinal, professor, por que incluir o número da página? Nós devemos pensar que os trabalhos acadêmicos eles terminam por se tornar trabalhos de referência. E por serem trabalhos de referência, eles devem conter os nomes dos autores, os seus trabalhos e a página que foi estudada, analisada e citada. Desse modo, as nossas redes de leitura tornam-se mais objetivas e também é possível aos pesquisadores encontrarem a trajetória de leitura dos pesquisadores que estão lendo. Essa é uma forma de reforçar o modelo de citação e não só, mas também trata-se de um processo de valorização da escrita de outros acadêmicos. Isso é essencial na construção de um trabalho acadêmico, tal como já debatemos em vídeos anteriores. Um outro formato muito frequente de citação é a citação com recuo. Ela trata-se de uma citação direta, realizada do seguinte modo: há um recuo de 4 centímetros à esquerda de um texto selecionado pelo pesquisador de outro trabalho de referência. Com isso, espera-se expandir o debate e também reafirmar as posições sobre um determinado tema. Com isso, com essa citação
recuada em 4 centímetros à esquerda, com tamanho de fonte número 10 e sem aspas, é possível ao leitor encontrar um outro ponto de vista ou uma impressão de outro autor que reforce a tese do autor do texto que está lendo. Esse tema é muito importante, pois é necessário que, ao final de cada uma dessas citações, seja empregado o sistema de autor-data, conforme aponta a ABNT. Desse modo, você consegue fugir ao plágio e garantir que o seu trabalho tem um bom diálogo dentro do espaço acadêmico. Outros formatos de citação, como a citação indireta e simultânea, falam sobre o momento em que esse pesquisador encontra um conceito, um determinado tema ou problema de pesquisa compartilhado com outros pesquisadores. Sendo assim, você fará a seguinte inserção: abre parênteses, inclua o sobrenome, vírgula, o ano de publicação, ponto e vírgula, outro sobrenome, vírgula, ano de publicação, fecha parênteses. Com isso, quero dizer que é possível que dentro do formato autor-data haja mais de um autor ou mais de um trabalho acadêmico, sem qualquer prejuízo em termos de formatação da ABNT. Com isso, você quer dizer em seu trabalho que outros autores ou determinados autores de distintas instituições têm perspectivas próximas à sua, próximas àquela que você escreve. Portanto, elas podem ser incluídas sim em seu trabalho mediante a esse formato de citação indireta e simultânea. Outros formatos são possíveis também na ABNT, mas é importante que você fique bastante atento nesse momento a uma aproximação com as normas da ABNT, que hoje estão dispostas no nosso formato de PPT, do PowerPoint e também no nosso livro didático. A minha intenção com essa videoaula é que você recorra a esses materiais e, em caso de dúvida, busque o site da ABNT, busque trabalhos acadêmicos e note como os autores vão empregando o seu formato específico de citações. Observe as similaridades que estão postas. Essa é uma importante forma de observação, de construção de exemplos e principalmente de aprendizagem da ABNT. Faça isso, expanda seus horizontes de análise da ABNT. Um outro formato de citação acadêmico que precisa ser bastante difundido e entendido aqui em nossa aula é a questão da citação de citação, marcada pelo uso da expressão latina apud, que significa citado por. Essa expressão será representada do seguinte modo: abre parênteses, o sobrenome de um autor que não foi lido por você, vírgula, o ano dessa publicação, apud, que significa citado por, sobrenome do autor que você leu, vírgula, o ano de publicação desse trabalho, fecha parênteses. Com isso, quero dizer que o uso da expressão apud é uma oportunidade de inclusão de autores que não foram lidos por você, mas citados por outros autores que compõem a sua bibliografia. Esse uso é um uso que hoje vem sendo muito debatido nos espaços acadêmicos, nos meios de construção científica. Afinal, citar autores que não foram lidos não é de bom tom num contexto de integridade acadêmica, mas em casos de obras que não foram encontradas na língua do pesquisador, é possível sim fazer o uso do apud. Outros modos de citação estão diretamente ligados à construção das suas referências bibliográficas. As referências bibliográficas são o último momento de seu texto em que você fará uma exposição por ordem alfabética de sobrenome de todos os textos lidos ao longo de sua escrita, ao longo de sua pesquisa. Desse modo, é muito importante dizer que todos os trabalhos devem ser referenciados partindo do princípio que é uma exposição do sobrenome, vírgula, nome,
título da obra, sendo o título em negrito, o subtítulo sem negrito, seguido por ponto. Além disso, será agregado a editora, a cidade em que foi publicado o trabalho, todos esses elementos separados por vírgulas. Além disso, será incluído também o ano dessa publicação, seguido por ponto. Em caso de páginas específicas lidas, ao final do processo, será incluída a sigla P. ponto e a quantidade de páginas lidas. Por exemplo, o intervalo entre a página 13-18, ponto final. Nesse momento de exposição virtual, alguns elementos podem conter alguma alteração, mas repito, retornem ao seu livro didático, retornem aos PowerPoints, retornem aos sites da ABNT e demais instituições coligadas a ela, pois assim será possível você aprofundar o seu processo de citação e de construção das suas referências bibliográficas. É bom que fique claro que, no contexto da ABNT, um modo de exposição com qualidade das suas referências bibliográficas será um diferencial. Afinal, referências citadas sem a organização pretendida pela ABNT primeiramente fragilizam o processo de consulta dos seus trabalhos, afinal, muitas pessoas irão ler o seu trabalho para conhecer a bibliografia que você se utiliza. Além disso, um trabalho que não conta com referências bem ordenadas trata-se de um trabalho sem o apreço pela BNT, sem um apreço pela formação, o que demonstra certo descuido por parte do pesquisador. E, além disso, um trabalho com citações frágeis tende a incorrer no perigo já citado por mim em nossa primeira videoaula, qual seja a questão do plágio. Portanto, investigue as boas formas e as boas práticas de construção de referências bibliográficas. Esse se trata de um modo de citação e precisa ser entendido por você com muita clareza, para que você consiga fazer citações dos mais diversos tipos, com apenas um autor, com 3 autores, com 2 autores, citações de legislação, citações ligadas a trabalhos com autoria desconhecida. Todo e qualquer trabalho, até mesmo sites de notícias, até mesmo WhatsApp, hoje contam com formas de exposição por meio das referências bibliográficas da ABNT. Um último ponto para debate é no contexto da exposição de gráficos, figuras e também de tabelas num trabalho acadêmico. Eles são bastante bem-vindos, afinal, os modos de exposição das discussões do desenvolvimento de pesquisa e da problematização exigem diferentes recursos. Portanto, a exposição desses elementos precisa constar em um trabalho acadêmico. Elas não são obrigatórias, mas são facultativas e, como todas as demais, existem também normas e orientações para sua exposição em um trabalho acadêmico. Sendo assim, é importante dizer que, normalmente, as figuras, tabelas e gráficos são expostas antecedidas por um título em tamanho 10, em negrito, com formatação centralizada e nas fontes Arial ou Times New Roman, seguindo as indicações do texto geral. Além disso, elas são sucedidas pela expressão fonte, 2 pontos, e a fonte de onde foi retirado esse material. Caso seja uma construção sua, é possível escrever a seguinte expressão: acervo do autor, dentro de parênteses, o ano sucedido por ponto final. Com isso, você melhor identificará de onde de onde resulta essa figura, esse gráfico, ou então
essa tabela. Essas construções elas podem ser as mais variadas possíveis, mas é importante que se diga, precisam ter os créditos tributados, ainda que seja você. Afinal, tudo aquilo que nós construímos também precisa ser referenciado, para que nós não terminemos por incorrer num caso de autoplágio, que seria a reprodução de um trabalho escrito por nós próprios sem a devida citação. Para mais informações sobre qualquer uma dessas informações aqui tratadas referentes à ABNT, consulte seu livro didático, consulte os PowerPoints divulgados pela Faculdade Única e, acima de tudo, recorra ao site da ABNT, para que assim você consiga sanar quaisquer dúvidas. No mais, eu agradeço esses momentos de compartilhamento de saberes com vocês e espero que nós possamos nos encontrar em oportunidades futuras. Foi um prazer compartilhar um pouco do que sei e espero que você tenha aprendido e possa levar esses conhecimentos ao longo de toda a sua formatação, Com isso, quero dizer, metodologia científica não precisa ser tratada como um bicho de 7 cabeças, mas sim um convite para que você se aproxime, para que você se empodere dos elementos de leitura, escrita e pesquisa na universidade. Siga conosco na Faculdade Única, bom uso da metodologia científica e boas pesquisas.